Por que mesmo com a Selic subindo, a inflação ainda continua tão alta? Veja bem, pessoal, para que você entenda qual que é a relação entre a taxa Selic e a inflação, primeiro, nós precisamos entender que a inflação ela não é causada por um único fator, mas sim por um conjunto de fatores, onde alguns vão ter mais e outros menos influência. O que as pessoas estão com dificuldade de entender é o motivo pela qual a Selic está subindo e a inflação continue alta, já que a Selic ela sobe justamente para frear a inflação. Então eu sugiro que você pegue papel, caneta, lápis, fique comigo nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai agregar valor à sua vida. Enquanto isso, roda a vinheta. Fala pessoal, sou o professor Aender Pereira, seu educador financeiro na área, trazendo mais um conteúdo de valor para você que quer aprimorar a sua educação financeira. Enquanto isso, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe comentário ao final e compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muita gente que busca esse tipo de conhecimento, tá bom? Agora, sem mais delongas, vamos direto ao tema. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a inflação que nós estamos vivendo no Brasil hoje, ela não é um fenômeno atual, mas é um fenômeno do passado, é um fenômeno atrasado. A inflação presente, ela sempre chega com atraso. O que isso quer dizer? A inflação que nós estamos vivenciando hoje, ela é um reflexo de políticas econômicas que foram decididas lá atrás. E a política econômica que está sendo decidida agora, quando o Copom, que é o Comitê de Política Monetária ligado ao Banco Central, que decidiu elevar a Selic mais uma vez, os resultados disso, os impactos disso, nós só veremos daqui a 1 ano e meio ou 2. Por isso, nós temos de encarar a inflação como um fenômeno que sempre vai chegar com atraso em relação aos impactos das políticas econômicas que foram realizadas anteriormente. Pegou a ideia? Então eu quero que você entenda o seguinte: não é imediato o efeito de queda que a taxa de juros pretende aplicar à inflação. Quando o Copom eleva a taxa de juros, isso vai ter resultado só depois. E ainda levando em consideração que a inflação, como eu disse antes, ela não responde a um fato isolado, mas ela responde a um conjunto de variáveis. É óbvio que a taxa de juros, a Selic, ela tem sim um impacto importante nesse processo, mas nós precisamos olhar de uma maneira um pouco mais abrangente. Acompanha a linha de raciocínio comigo. Pegue como exemplo a crise hídrica atual, que é uma das mais graves dos últimos 96 anos e que impacta de forma profunda na inflação. E é um dos principais motivos pelos quais nós estamos pagando muito mais caro na conta de luz em nossas casas, nas empresas, porque a partir do momento que a energia ela é produzida através de termoelétricas, há um custo maior. E se as empresas pagam mais caro pela energia, é óbvio, é de se esperar que esse custo a mais pela energia será repassado na venda de seus produtos e serviços. Então a tendência é qual? Subir o preço das coisas. Parou para pensar? Fez sentido para você? Tem outro ponto. Ele é apenas um exemplo para que você entenda que a inflação ela não reage somente à taxa de juros. Absolutamente que não. Porque agora nós vamos falar sobre a inflação do Brasil e sobre políticas econômicas ruins que o governo atual adotou. Então, muita calma. Antes que a turma aí da lacração, a turma do cancelamento venha cair de pau em cima de mim, eu quero deixar bem claro que eu estou fazendo aqui uma análise econômica. Então, independente de quem seja o governo atual, independente de quem você gosta, deixa de gostar, eu quero analisar fatos. Então, se você é bolsonarista, lulista, dorista, ou seja, o que for, por favor, não misture as coisas e vamos aqui pensar com racionalidade, ok? Vamos falar de políticas econômicas. Então, vamos lá. A inflação do Brasil ela está elevada, por quê?
O governo ele apostou na desvalorização do real através da sua política monetária. Recentemente, nós tivemos aqui no Brasil uma taxa de juros de 2% ao ano por um período muito maior do que nós éramos capazes de suportar. Já parou a pensar sobre isso? Agora, é óbvio, isso foi feito no intuito de combater uma crise e uma medida para tentar estimular a economia mediante a essa crise que ela é global. Isso a gente reconhece, isso a gente não discute. Porém, o efeito colateral disso foi a alta do dólar e, consequentemente, a desvalorização do real, o que ajudou a provocar a inflação aqui na nossa economia. Não é um fator isolado, mas ajudou. Então esse foi um dos fatores, apenas um. Se eu fosse falar de maneira resumida, os principais fatores para que você pudesse refletir seriam a alta do dólar por conta dessa política econômica do governo, que foi uma política econômica ruim, primeiro ponto. Segundo ponto, a política de lockdown, mas não do Brasil, mas do mundo inteiro. Essa foi uma política adotada não apenas aqui, mas no planeta inteiro. Terceiro, a crise hídrica que nós estamos vivendo. E ainda tem um quarto fator que eu não posso esquecer, o preço do petróleo subindo. Se a gente levar em consideração que o preço do petróleo ele é cotado em dólar, então se o dólar sobe, o combustível sobe junto. E a gente fica aí, pagando esse absurdo que nós estamos vendo nas bombas de gasolina pelo país afora. Agora, além dos pontos de política econômica no Brasil, nós temos que entender que nós vivemos um fenômeno inflacionário de ordem mundial, onde todos os países estão com inflação alta, não apenas o Brasil, todos os países. Até mesmo aqueles países que costumam manter a sua inflação sob controle rigoroso estão lidando com um fenômeno aí na faixa de uns 5 a 6%. Então, é fato que todos os países estão com inflação por conta de expansão da base monetária que foi utilizada para combater o coronavírus. Porque no mundo inteiro, eu disse no mundo inteiro, incluindo o Brasil, se imprimiu muito dinheiro, colocando bastante moeda em circulação, e esse aumento, naturalmente, faz com que haja uma oferta maior de dinheiro, o que passa a fazer com que o dinheiro valha cada vez menos, já que ele vai perder poder de compra, ou seja, o preço das coisas sobe quando tem muito dinheiro no mercado. O nome disso é lei da oferta e da demanda. Agora, o ponto é que mesmo sendo uma situação mundial, para a gente refletir, o Brasil, por conta da forma e da maneira como conduziu as políticas econômicas, ele está numa situação pior do que poderia estar. Se você consultar no site tradingeconomics.com, você vai ver que no ranking das maiores inflações que compõem o G20, o país com maior inflação acumulada é a Argentina, depois a Turquia e depois o Brasil. Ou seja, do G20, o Brasil é o terceiro país com a maior inflação acumulada dos últimos 12 meses. É preocupante. Se você pesquisar no mesmo site em Américas, sugiro que primeiro você vá em Américas, você vai encontrar primeiro Venezuela, depois Suriname, terceiro Argentina, quarto Haiti e em quinto já vem o Brasil. Ah, mas a gente está em quinto. Pois é, mas quero que você entenda o seguinte, a inflação é um fenômeno global, então não dá para desprezar isso. Só que a inflação do Brasil ela está muito maior do que a média de todos os outros países. Sem falar que nós estamos no top 5 das Américas. Se você acha que isso é pouca coisa, eu quero dizer que não é. Quero que você entenda. Os primeiros países são Venezuela. Eu não preciso te falar da situação econômica da Venezuela, como que é horrível. O Suriname, não vamos desprezar o Suriname, mas é um país cujo PIB é insignificante perante o mundo inteiro. A Argentina e o Haiti. O Haiti sempre passando por crises terríveis, crises políticas, econômicas, etc. Então, quer dizer, se você pensar que nós estamos sendo comparados com o Haiti, isso aí já nos convida a uma reflexão, no mínimo, interessante. Analisando isso de uma maneira bastante racional, pensando em tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo,
Os fatores que eu apresentei aqui, eles deixam bem claro que não há inflação por um evento isolado. Então não adianta ficar brigando, falando que a culpa é disso ou daquilo. Então, nenhuma medida isolada para poder controlar a alta dos preços será sentida agora. Isso será sentido somente daqui a um ano e meio, 2 anos. E se levar em consideração que ano que vem, meu amigo, é ano eleitoral, então pode se preparar para fortes emoções e todo tipo de bizarrice que a gente pode imaginar. Então, vamos preparar porque o negócio realmente é pesado. E aí, qual que é a sua opinião? Se você gostou dessa análise, concordou, discordou, quer agregar elementos, quer discutir com inteligência, então deixa aqui embaixo um comentário aqui no vídeo. Porque, afinal de contas, nós estamos aqui para trocar ideias com respeito e de maneira inteligente. Quero saber a sua opinião. Sou o professor Aender, te convido para me encontrar no próximo vídeo, deixando aqui o meu carinho e o meu abraço. Se não é inscrito, se inscreva. Até mais, gente. Tchau, tchau.